Esse texto trata de um ponto da proposta de reforma da Previdência, que é a alteração do benefício de prestação continuada, o BPC, que é também conhecido como LOAS. Nas regras atuais, os idosos que têm 65 anos ou mais, que estão em situação de miserabilidade e que não conseguiram contribuir por tempo suficiente para se aposentar, têm direito a esse benefício no valor de um salário mínimo. A reforma da Previdência propõe que o benefício de prestação continuada ele mude a idade de acesso de 65 anos para 60 anos. Mas ele também propõe que entre os 60 e os 69 anos esse benefício seja no valor de R$ 400 e não de um salário mínimo. E que só a partir dos 70 anos esse benefício passe para um salário mínimo. Ele também tem um endurecimento na regra de miserabilidade. Existe um certo consenso com respeito a essas alterações propostas. A maioria dos especialistas é contra essas alterações porque considera muito duras com os idosos que estão em situação mais vulnerável. Mesmo assim, o Ministério da Economia lançou uma nota defendendo essas alterações e na nota deles, eles consideram que a proposta significaria uma melhoria da condição dos idosos. No nosso texto, a gente faz uma crítica justamente a essa nota e a gente mostra que tem alguns problemas nessa nota do governo e que as mudanças propostas elas significam uma piora na condição dos idosos. O nosso estudo comparou o valor que o idoso receberia segundo as regras atuais com o valor que ele receberia caso a proposta de alteração da reforma da Previdência seja aceita. E usando o mesmo cálculo que o Ministério da Economia usou, nós chegamos a um resultado diferente. A gente chegou a uma perda de até 28%, que significa quase R$12 mil a menos se a reforma da Previdência passar. Esse resultado difere do que foi feito pelo governo, porque o governo ele usou, para fazer essa conta, as taxas de juros de bancos comerciais. Só que essas taxas de juros dos bancos comerciais, elas são consideradas como absurdas e frutos de uma distorção. E quem falou isso foi o próprio ministro da Economia. Ele tem razão mesmo. As taxas de juros cobradas pelos bancos comerciais no Brasil são absurdas. E elas levam em conta alguns riscos que não têm no caso de um benefício concedido pelo governo. Por exemplo, risco de inadimplência ou as taxas de lucro do banco. Então, essas taxas de juros não são apropriadas para fazer o cálculo que o governo se propõe a fazer. Usando cenários mais realistas e taxas mais realistas, nós refizemos o cálculo que o governo fez e os cálculos que a gente fez indicam exatamente uma perda caso a reforma passe. Essas mudanças prejudicariam especialmente os idosos mais pobres. A situação é ainda pior considerando que se a reforma da Previdência passar, vai aumentar a quantidade de idosos que se tornarão beneficiários do BPC. E também porque ela já atingiria desde já as famílias dos mais de 2 milhões de beneficiários idosos do BPC. Além disso, a nota lançada pelo governo ignora alguns fatores que são importantes quando você considera mudanças no BPC. Por exemplo, ela ignora que com o passar dos anos, a atividade laboral, o trabalho desses idosos, especialmente esses idosos mais pobres, vai ficando cada vez mais penoso, mais desgastante. E não é a mesma coisa você trabalhar com 70 anos e você trabalhar com 60 anos. Na proposta não está especificado nenhum reajuste do benefício de prestação continuada entre os 60 e os 69 anos. Na proposta é que esse benefício seja de R$ 400, mas não há nada que garanta que esse benefício vai ser reajustado conforme a inflação, o que significaria uma perda do benefício com o passar do tempo. E a conclusão que a gente chega ao analisar esse conjunto de fatores é que a nota lançada pelo governo ela foi calculada de uma maneira que não é apropriada, não é realista e que se você usar taxas mais realistas,
as mudanças propostas pelo governo, elas resultam numa piora da condição dos idosos. Essa mudança, ela segue a lógica de toda essa reforma. O governo diz que é necessário fazer um sacrifício, que as pessoas vão ter que fazer um sacrifício, porque senão o Brasil vai quebrar. Mas, aparentemente, todo sacrifício está sendo posto nas costas dos trabalhadores e dos idosos mais pobres, dos aposentados. E é por isso que esse ponto da reforma, de mudança no BPC, ele é considerado pela vasta maioria dos especialistas como um erro.